14, 15, 16 e 17 de João traz-nos uma história bastante interessante. Por muito tempo eu imaginei que os discípulos de Jesus tinham um largo conhecimento espiritual, conhecimento da palavra e do próprio Senhor Jesus. E eu me enganei quando assim pensei. Naquele tempo não tinha EBO, escola para obreiros, não tinha reunião de obreiros, não tinha escola dominical, não tinha culto de ensino. Então nós pensamos por muito e muito tempo que os obreiros tinham, que os discípulos tinham larga experiência e conhecimento. Não tinha. Nós conseguimos provar na Bíblia que o conhecimento deles era muito pequeno. Então no capítulo de número 14, Jesus faz um teste com eles. E no teste, Jesus chegou a essa conclusão, que o conhecimento era pouco. Ele começa a falar com Tomé sobre o caminho. E Tomé diz assim: Senhor, o Senhor está falando aí de nós seguir o Senhor? A gente não sabe o que é o caminho. Aí ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De repente ele encontra também Filipe. E Filipe olhou para Jesus, de tantas vezes que Jesus explicou que ele representava o Pai na terra. Filipe olha para ele e diz assim: Senhor, cadê o Pai? Aí Jesus disse para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Então o conhecimento deles era um pouco raso. Nós vemos também Judas, não o Iscariote. Ele pergunta para Jesus, quando Jesus está falando com ele sobre a sua volta. Ele diz: Senhor, de onde é que o Senhor vai vir? Que o mundo não verá, só nós veremos. Então existem inúmeras passagens bíblicas que a gente vê que o conhecimento deles era muito raso, não deu tempo. Jesus já chamou, eles já foram acompanhando Jesus, captava alguma palavra, alguma experiência, mas não tinha o conhecimento que você tem. Então diga: eu tenho a oportunidade de ter conhecimento mais do que os discípulos. Então glorifique a Deus, não perca o culto de terça-feira, nem escola dominical, nem nenhuma reunião de ensino. Amém? Ou amém já pode falar. Amém? Porque aqui você passa a conhecer tanto a parte espiritual como a parte social e a vida no geral aqui na Bíblia. Então Jesus faz esse teste com eles e depois passa para o capítulo de número. É só deixar o som daquele jeito. Ficou bom quando eu peguei. Deixa eu continuar aí o retorno aí, que eu não tenho uma voz tão forte não. Jesus começa a explicar para eles que ele iria subir ao Pai. No capítulo 15 ele fala da videira, como é que eles deveriam trabalhar. Versículo no capítulo de número 16, ele retrata de como será a vida deles até a volta de Jesus. No capítulo de número 17, agora ele faz uma oração ao Pai. E nessa oração a gente percebe que ele estava preocupado em deixar os discípulos na terra. Mas ele disse aqui no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. E ele começa a falar das varas. Eu quero falar hoje sobre frutos. Aqui tem muitos obreiros, membros concisos da responsabilidade que têm, que estão aqui para ganhar almas e esperar a volta de Jesus.
mas como trabalho nós estamos aqui para ganhar almas para o reino do Senhor. Eu quero falar aqui sobre frutos. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E Ele é muito claro aqui em dizer como devemos produzir frutos. Não existe uma uniformidade de frutos na videira. Uns produzem mais, outros produzem menos, mas na verdade todos devem produzir. E Jesus começa a falar sobre quem não produz. Irmãos, quem não produz fruto não tem alegria. E ele olha para os outros e diz: por que alguém é tão alegre? É porque ele ganha almas para Jesus. É porque ele produz frutos quando ele visita. Ele produz frutos quando ele prega. Ele produz frutos como quando ele canta, quando ele testemunha. Quem produz frutos é alegre. E essa é a alegria do Senhor Jesus. Jesus, no capítulo de número 53, Isaías começa a descrever Jesus como sem parecer, sem formosura. Nós, olhando para Ele, nenhuma beleza víamos para que pudéssemos o desejar. Ele era mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado no trabalho. Quando Isaías vai falando essas coisas, parece que vai dando uma tristeza. A gente vê um Cristo desfigurado, um Cristo sem formosura, sem brilho na face, sem nenhuma atração. Mas antes de terminar o capítulo, aí é uma alegria, porque a Bíblia diz: e ele verá os seus frutos e ficará satisfeito. Hoje ele olha para você e diz: é meus frutos. Ele olha para a igreja e diz: são os meus frutos. Olha para mim e para você, pastor, e dizendo: olha meus frutos, olha o fruto do meu trabalho. Valeu a pena morrer na cruz do Calvário, porque hoje eles estão produzindo frutos. Aleluia. E o desejo dele é tão grande com frutos, que ele começa dizendo assim: se não produzir fruto, eu... Quem entende esse sinal? Quem não produzir fruto, eu... Você está cortado ou não, irmão? Aleluia! Quer ter vigor físico, espiritual, quer ter alegria, aquela alegria sensacional, dia e noite, produza fruto. A alegria do crente não é aquela alegria momentânea. A alegria do crente tem que ser cultivada para ela ser permanente. Quando é que um crente, uma pessoa não crente alegra? Quando ela ouve uma história, uma anedota, quem sabe até picante, moral, aí ele tem aquela alegria, aquela sensação, ele dá sorriso. O crente não, irmão. A alegria do crente não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O crente adora a Deus, sente alegria na presença do Senhor. Aleluia. Os irmãos sabem, eu viajo bastante, mas não é novidade eu chegar em algum lugar e encontrar alguém que é fruto do meu trabalho. Um dia eu cheguei numa cidade e alguém disse: olha, o senhor vai comer comida goiana. Eu disse: por quê? Cheguei lá, 4 dos cozinheiros já tinham sido ovelhas minhas. Aleluia. Aqui o texto diz assim: de frutos, mais frutos, muitos frutos e frutos permanentes.
Tem uma diferença aí. Aí você vai saber aí em que etapa você está. Amém? Qual é a sua etapa em que você está? Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, limpa, e aquela que dá fruto. Então, existe a vara que dá fruto. Às vezes alguém não nota, não vê, mas ele está ganhando almas para o reino do Senhor. Existe um momento oportuno. Existe um momento oportuno. Eu terça-feira falei sobre a oração de maior dificuldade. Não foi de Davi, não foi de Elias, não foi de Eliseu. Um dia eu volto aqui e falo para vocês. Mas quando eu estava terminando, um obreiro disse para mim: olha, nessa oração final, Jesus curou a minha esposa. Quando eu desci do púlpito, aí a esposa do vice-presidente: sua filha, ela estava com barulho dentro do ouvido. Ela tem um problema de ouvido, tem? E estava com barulho, e o barulho estava mais alto do que o culto. Ela disse: estou aguentando. E naquele momento eu ungi ela, e ela foi curada em nome do Senhor Jesus. Ela vai dar o testemunho amanhã. Ela vai dar o testemunho, não sei se ela te contou isso. Ela foi curada, o barulho desapareceu. O fruto tem a hora. Você tem que estar preparado para produzir fruto. Primeiro, dar fruto. Qual fruto? Oportunamente você vai entender. O Senhor é muito objetivo. E nós temos que ter o hábito de ir objetivando. Deus faz o que é necessário. Alguém diz: Senhor, eu tenho vontade de ter o dom de curar. Como é que eu consigo o dom de curar? Orando pelos enfermos. Ele não aparece antes de orar, não. Vai orando pelos enfermos. Vai orando. De repente, alguém começa a ser curado. Outro é curado. É através do exercício do trabalho. Nós temos, irmãos, um costume, que a maioria das pessoas trabalha por tabela marcada, por cargo. Se tem uma carga, eu trabalho. Se não der carga, eu não trabalho. Na verdade, o servo trabalha a qualquer tempo, a qualquer hora. Nós somos chamados para ser servo. Servo não tem que esperar alguém chamar. Disponha, meu filho. Vê alguma coisa. Chegou um moço lá da Bahia, e hoje ele é um presbítero da igreja. E ele chegou, foi para a fazenda. Depois ele vestiu um terno assim, meio diferente, muito grande. A manga tampou tudo, não era o número dele. E ele foi passando no fundo da igreja. Eu me lembro que eu estava na secretaria. De repente a auxiliadora disse assim: quem é ele? Eu falei: fica tranquilo, deve ser um obreiro da causa do Senhor. Mas ele ainda não era obreiro. E ele tornou-se um obreiro, irmão Valdineto. Tornou-se um obreiro. O que ele faz? Ele faz tudo que for preciso. Amém? Tudo que for preciso. O que ele não faz? Aquilo que não deve fazer. E faz tudo que for preciso. Como é que começa, pastor? Só começando. Só começando. Você começa fazendo alguma coisa. Cadeira suja, limpa a cadeira. Piso sujo, limpa piso. Fala de alguém para Jesus. Fala bem da igreja. Começa a se envolver. Alguma coisa. Todo mundo tem criatividade. Nós vamos fazer um almoço e disseram para mim: pastor, mas eu não sei vender. Eu falei: não é verdade. Todo mundo é vendedor. Sabia? Todo mundo é vendedor. Se não fosse, não seria comprador. Vocês não compram? Então vocês estão a vender também. Se vocês compram do jeito que compra, é que vende.
Do mesmo jeito. Você não vai no mercado, o que você faz? Você compra. Você compra por quê? Porque alguém vendeu. Poder de compra e poder de venda é a mesma coisa. É só fazer. Você começa a fazer e de repente você vai descobrir o que é melhor. Então você começa a trabalhar e os frutos vão aparecendo. Nós não opera nem 50% da capacidade que nós temos na igreja. Não, longe disso. Trabalha sempre no mínimo. Nós fazemos o mínimo possível. E às vezes vem à igreja, participa de um culto e acha que fez muita coisa. Eu fiz muita coisa, eu vim adorar o Senhor. Você fez o mínimo. Outros, quando alguém faz alguma coisa, diz assim, obrigado. Aí fala, olha, eu agradeci. Você não agradeceu, não. Muito obrigado não é agradecimento. Você está simplesmente dizendo que você tem educação. Obrigado quer dizer que você tem educação. Mas isso aí não é agradecimento, não. Agradecimento é com ação. Amém? Quando você retribui com alguma coisa, seja presente, seja oferta, seja alguma coisa, isso que é agradecimento. Obrigado, eu agradeci. Não agradeceu, não. Você mostrou que você tem boa educação. Isso é muito pouco. Nós temos que retribuir, fazer alguma coisa para a glória do nome do Senhor, para que Deus seja glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Se entender, logo eu paro. Eu não tenho hábito de falar, eu tenho desejo de ensinar. Dá fruto. Segundo, no mesmo versículo, para que dê mais fruto. Meu Deus, não é importante simplesmente dar fruto. Não, dê mais fruto, maneira progressiva, crescente. Amém? Nós começamos uma igreja lá em Ponte Alta, não tinha ninguém, mas eu fiz que tinha. Alugamos, pintamos, colocamos o nome da igreja, sabe? E apareceu um senhor lá e disse assim, tão bêbado ele estava que não deu conta de ler o nome da igreja. Chegou um outro e disse assim, olha, eu sou diácono da igreja, tal, quer dizer o nome. Eu disse, o que você sabe fazer? Eu não sei, fala para mim. Eu falei, você sabe comprar Coca-Cola? Sabe, não sabe? Sei. Você sabe soltar foguete? Eu falei, sei. O fulano de tal lá da igreja lá me deu 5 caixas de foguete. Então com foguete nós vamos fazer uma passeata e com a Coca nós vamos comemorar. E assim nós fizemos. Hoje nós temos muitos crentes já salvo por Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aí de repente aparece um lá dando 500, 700 reais lá. O pastor que é responsável pela igreja lá de Montes Claros, pastor César. E eu disse, breve nós vamos comprar um terreno e vamos adquirir. Começando. Começou, então procure crescer, multiplicar, dar mais fruto. Você produz fruto? Mais um pouco. Vocês acham que é muito lindo um pé de laranja que dá aí 20 laranjas? É bonito. Mas e a que produz 50? É mais bonito ainda. E a que produz 100? Mais bonito ainda. Mais fruto, irmãos. Quando isto acontece na nossa vida, Deus começa a trabalhar em você.
Deus não fica devendo para ninguém. Você produz e ganha, você produz e ganha, você dá e recebe, porque Deus trabalha dessa forma. Tem gente que acha que as coisas crescem simplesmente com o seu trabalho. Não é só com o seu trabalho material, é com as suas ações. Deus é o maior multiplicador. Se você produz fruto, Ele diz: agora eu vou ajudar você para produzir mais, para que haja abundância, para que haja uma quantidade maior. Terceiro, Ele diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Primeiro dá fruto, depois mais fruto, agora é muito. Você sabe o que é muito? Você sabe o que é muito? Lá na minha região, quando se fala de muito, eles falam toró. Né, pastor? Toró, Bom Jesus, Goiatuba, Pontalina, mas deu toró. Olha que toró de chuva. Olha que toró. O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito, muito, muito. Você sabe o que é muito? Na multiplicação do Senhor da semente, Jesus fala até de 1 para 100. Aí é muito, irmão. 1 para 100. Muito fruto. Quem produz muito fruto, irmão, tem muita alegria, tem muito gozo. Aleluia. Nós vivemos assim, sobre efeito de ações. Nós vivemos sobre efeito de ações. Se nós tivermos muita ação, há muitas coisas. Mas se a gente não tem ação, nada acontece. Entenda que as nossas ações, elas fazem com que aconteça o inesperado. Amém? E de repente, irmão, começa a ver bênção de todos os lados. Bênção de todos os lados. Quando a gente fala isso, muita gente fala: não, isso é para fazer alguém se motivar, ter motivação. Não, irmão, é verdade. Trabalhando muito tem muita ação. Trabalhando muito há muita diversificação de ação. E a obra de Deus é uma obra bem diversificada. Jesus precisa de cura, Jesus precisa de alegria, Jesus precisa de multiplicação em todo sentido. A igreja não é um corpo de Cristo? É ou não é? Quantos membros tem um corpo? Você já pensou? Se alguém não pensar que cada membro do corpo é necessário, como que fica? Eu não sei quantos membros tem um corpo humano, mas é muita coisa, viu? É muita coisa. E se não tiver, o corpo não é completo. Porque tem muita gente dizendo assim: eu sou corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Não é, irmão. Não é. O corpo de Cristo é a igreja toda. Uma pessoa só não é corpo de Cristo, não.
Você pensou uma pessoa só dizer: eu sou peito, eu sou coração, eu sou braço, eu sou mão, eu sou pé, eu sou perna, eu sou braço, eu sou antebraço, eu sou fígado, eu sou coração? Tem jeito. Nós nunca seremos um corpo senão todos juntos. Nunca seremos uma videira se nós não tivermos as varas. Se as varas não tiverem ramos, se os ramos não tiverem folhas, e se as folhas não tiverem fruto, nós não seremos videira. Muito fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo de número 8: nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, assim sereis discípulos. Irmãos, eu hoje não conheço todos os obreiros que eu já ganhei para Jesus. É impossível, impossível. Por todos os lados, eu me recordo quando eles falam, mas diretamente, semana o pastor disse para mim assim: pastor, Deus fez um trabalho na minha vida quando o senhor pregou e o senhor entregou uma mensagem de Deus dizendo que nada vale, diz o comprador, depois que cresce, aí passam a dizer. Quantos anos faz? Eu disse 25 anos. Falei: não lembro não. Aí ele fez a segunda pergunta, disse assim: o senhor se lembra quando o senhor pregou, dizendo que se nós não ter o valor devido, nós perde tudo que tem? Eu disse: não lembro não. É impossível lembrar. Nós temos um irmão que lá anota os cadernos, toda a mensagem. E o caderno dele já está cheio. Eu me lembro da Marrutes também tem muitos bolsos. Que ela pregava no tempo que eu fiquei aqui 15 anos. Acho que é 15 anos fazendo esboço, ela tem muitos bolsos. Mas eu não lembro mais. Mas aquilo que é muito, permaneça. Nós precisamos, queridos, juntar tudo quanto temos. Isto é valor. Hoje nós temos vários pregadores que estão pregando do Brasil afora, como Eliseu, Rodrigues e outros mais. Cada mensagem deles, eles fazem um caderno de uma mensagem. De uma mensagem. E às vezes nós ficamos negligentes. O que você anota, irmão? Você anota alguma coisa? Você escreve alguma coisa? Você lê algum livro? Qual é o conhecimento que você trabalha com ele? Como você faz? Não anote nada. Tem gente que diz assim: pastor, eu não decoro o versículo. E você sabe que isso não é verdade? É crente pensando que está falando a verdade e mentindo. Como é que ele conta uma história? Como é que ele conta uma anedota? Por que lembra disso? Só não lembra de versículo. Mas ele conta a história em 1 hora, 2 horas, 3 horas e não lembra de versículo. É porque não escreve, não medita. Mas chama ele para contar casos para você ver. Vai 2, 3, 4 horas, o sono acaba e ele está contando história. E versículo não. Começa a ler, começa a escrever. Eu todo dia estou escrevendo.
Deus me dá alguma coisa, eu escrevo. Quando eu escrevo, logo isso vem à minha memória. A melhor maneira de decorar, quer decorar? Decora escrevendo. Quem quer decorar, começa escrevendo. Quanto mais você escreve, mais você decora. Se você não escreve, você não decora. E você esquece. E de repente eu não estou lembrando de nada. Ninguém tem essa amnésia. Comece a escrever alguma coisa a partir de agora. O que você escreve será multiplicador. Será o enriquecedor. Será a mensagem que fica marcada na história. Será marcada na história. Aleluia. Que dá muito fruto. Que dá mais fruto. Por último, versículo 16: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto, mais fruto, muito fruto, frutos permanentes. É produzir fruto e não parar de produzir. Amém? Você olha, por exemplo, se chegar numa macieira, está só os galhos secos, nenhum verde, e eles colocam a tinta lá em cima daquela vara seca. Você pensa que morreu. De repente ela começa a florescer, dá fruto. De repente é maçã para todo lado. Você olha, está tudo vermelhinho, aquela bastante, e vai tirando, e vai continuando, e vai produzindo. O fruto tem que permanecer. Dá muito fruto, dá fruto permanecer. Quando é que vai parar de produzir? Quando você deixar de permanecer. Tem muita gente que não tem mais fruto, porque já parou de pregar. Eu parei, pastor. Você parou? Não permaneça. Não vai florir, não vai produzir, não vai aumentar. Aleluia. Tem que permanecer. Todas as épocas, todo tempo, todo período, é dia, é noite. Permaneça, irmão. Permaneça, irmão. Dá fruto permanente. Enquanto permaneça, não vai faltar fruto, não vai perder bênção. Vai acabar ou não vai acabar? Permaneça. 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 Aleluia. Gente, é tanta gente que parou de trabalhar. Eu tinha 7 anos quando eu comecei a ir com meu pai para ir para Garoba. Aí nós passava lá, o seu Joaquim, Zeizá, e foi andando a chegar na Gueroba, até lá em cima, até encontrar, chegar no pastor do irmão Ataídes, o irmão dele. Eu não parei de trabalhar. Permaneça.
Passa um ano, passa 10 anos, permaneça. 20 anos, permaneça. 30 anos, permaneça. 40 anos, permaneça. Deus quer que haja permanente. É necessário que haja durabilidade. Nós precisamos ser incendiados no poder do Espírito Santo de Deus. A vara não pode secar. A vara tem que continuar verde. Permanente. Permanente. Eu volto outro dia com você e vou olhar e vou contemplar você. Você está permanente. Os dias passou, você continua permanente. O inimigo luta contra a sua vida. Permaneça, irmão. Permaneça, obreiro. A batalha é difícil. A luta é pesada. Não pare. Permaneça. Não fique sem glória. Não fica sem adoração. Continua, 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 continua. Saí ontem e nós construímos 10 buracos. Estamos com 10 buracos fincados. Saí às 6 da tarde. Ficou pronto lá para levantar um barracão grande, 20 metros. Plantei, coloquei, 6 horas. Nós entramos no carro, viajamos até a meia-noite. Um galpão grande. Voltei, entrei no trabalho, trabalhei o dia todo até a hora de vir aqui. E vamos em frente. Vamos em frente. Em 3 dias nós fizemos tudo e vamos levantar lá um grande batalhão. Eu olhei aquele serviço. Foram 400 quilômetros e terminamos. Em breve vai estar grande lá o local. Deus preparando isto. Cansa, mas vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor.
frutos permaneça para sempre. Jesus olha para os discípulos e dia, e ele pensou: o que vai fazer? Enquanto eles estavam esperando, Deus disse: olha, eu vou para o Pai. Tudo estava terminando. Aí ele disse: Pai, eu oro por eles. Pai, eu quero que eles sejam abençoados assim como eu tenho sido abençoado. Pai, glorifica eles em meu nome. Esteja comigo, Pai justo. Eles não me conheceram, mas eu conheci o Senhor. Pai, santifica-me. Não peço para que tire do mundo, mas livra do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não rogo somente por estes, mas também pelos que me enviaste. Pai, eu dei-lhes a glória, assim como me destes. Seja como nós, e eu sejais também. Esteja comigo. E ele faz a oração tão longa, através de cada um deles. Aí ele diz: Pai, vai chegando a hora, e vai se encerrando, e aconteceu o momento em que eles foram tomados, e começou a chorar, a gemer diante do Pai. Assim consumou a obra. Mas eu quero dizer, antes da obra antes que ela consome, nós temos que fazer a obra de Deus em último momento, na última hora. Vamos multiplicando, irmãos. Vamos. Existe um hino que diz que a oliveira verdadeira é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que essa oliveira verdadeira continue. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Mas quem conhece aquele hino Oliveira Verdadeira? Quem sabe como pode começar a cantar? Isto.